Mas eu me desvio aqui. Porque, além desse, tem o PL da censura, como nomeou a oposição, que também discute a regulação de conteúdo das plataformas de redes sociais. A gente vai falar sobre esse PL de forma mais aprofundada no futuro, porque, pelo que eu me informei hoje na Câmara, está tendo muita mudança de texto nos bastidores. Ontem, o presidente Mota resolveu dar uma de marmota e botou o projeto para votar no regime de urgência sem a devida votação nominal pedida pelo Partido Novo, depois pelo PL aqui. Eu vi o meu querido deputado Carlos Jordi brigando bastante a respeito desse tema, e o Mota deu ali uma tratorada autoritária. Mas ele não tem controle completo. A Câmara está lá nos bastidores mudando o texto. O ponto central, para mim, aqui é que os caras utilizam justificativas absurdas para essas regulações. Tanto no caso do PL que o Lula vai propor, quanto no caso do PL que já está sendo discutido na Câmara, a justificativa é a proteção das crianças e dos adolescentes. Mas é tudo muito curioso, né? Vejam o caso do Felca, por exemplo, no vídeo dele sobre adultização infantil. No mesmo dia em que ele posta o vídeo, tem toda uma coordenação de influenciadores e políticos de esquerda dizendo que aquele vídeo era prova de que as redes sociais precisavam ser reguladas, mas é tudo para proteger as crianças. Fiquem tranquilos. A gente já falou aqui sobre como o governo tem, de fato, o seu gabinete do ódio pago com recursos públicos. O escândalo lá daquela Mind 8 foi o exemplo mais claro disso, para coordenar essas narrativas. E quem cai nesse argumento de que o objetivo da esquerda é proteger as crianças, me desculpa, mas você tem que ser muito burro. Você acha mesmo que a esquerda que apoiou a perseguição à senadora Damares por denunciar o tráfico infantil na Ilha do Marajó, a mesma esquerda que estava batendo palmas para a condenação da minha querida amiga e ex-colega Antônia Fontinelli por denunciar esse mesmo assunto, esse mesmo cara, a mesma esquerda que há um mês atrás estava votando contra o PL que dificultava a progressão de regime para criminoso condenado por crime hediondo. Alguém crê que essa esquerda realmente está preocupada com as crianças? Bem disse, aliás, o Nicolas fez um vídeo ótimo a esse respeito. Mais um vídeo ótimo. Esses caras são os mesmos que defendem com unhas e dentes aquele caso no Museu de Arte Moderna de São Paulo em que as crianças tocavam um homem nu deitado no chão, gente. Esses são os mesmos caras que dizem que pedofilia não é crime, que é um distúrbio. Será mesmo que esses caras estão preocupados com criança? Pô, pelo menos desconfiem. Pelo menos desconfiem. O STF já deixou claro no julgamento do Marco Civil qualquer tentativa que eles puderem para regular as redes sociais, eles vão aproveitar, regulamentar o funcionamento das redes. Aliás, já regulamentou. Agora o Barroso diz que é necessário, que o Lula vai enviar projetos de lei sobre o assunto. Repito, quando o Estado quer tirar um direito de você, ele vai usar o pretexto para que você acredite que está sendo protegido. E vai querer fazer você acreditar que aquilo é algo muito bom, é virtuoso. Só não vê quem não quer, pô. Só não vê quem não quer. E vejam, isso não é um problema só de política interna. Porque se o Brasil regular as suas redes, nós teremos um problema de política externa, mais um. E a razão de eu dizer isso é muito simples. Os deputados e senadores têm que entender que caso aprovem os projetos insanos de controle da internet do governo Lula, estarão declarando uma guerra comercial aos Estados Unidos. Fazer isso sob a tarifa Moraes de 50% e com uma investigação da seção 301 em curso, isso mostra que o nosso Congresso está sendo conduzido por pessoas irresponsáveis. As empresas brasileiras devem se preparar para tarifas altas e duradouras e o povo para uma recessão dolorosa. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Caso os projetos arbitrários e loucos sejam aprovados. E se o objetivo é a venezuelização do Brasil,
vocês estão de parabéns. Para vocês terem noção do que a gente está falando, a seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos permite ao governo americano investigar práticas comerciais de outros países que são consideradas desleais ou discriminatórias. Tipo você obrigar uma empresa americana a censurar uma pessoa, ou então enfrentar multas milionárias ou até mesmo a suspensão da plataforma. E eu vou dizer que essa investigação não parece estar indo nada bem para o Brasil. Ontem, por exemplo, o perfil oficial de relações governamentais do X fez a seguinte postagem. O X apresentou comentários à investigação do escritório do representante de comércio dos Estados Unidos, o USTR, sobre as ações políticas e práticas do Brasil que podem onerar injustamente o comércio norte-americano, em especial as plataformas de mídia social dos Estados Unidos. Os comentários do X destacam sérias preocupações quanto à necessidade de proteção da liberdade de expressão e de aplicação da lei justa no Brasil, impactando os provedores norte-americanos de serviços digitais e justificando um exame no âmbito da seção 301. O X, que é de propriedade do homem mais rico do mundo, está dizendo que contribuiu com a investigação da seção 301 contra o Brasil e destacou a necessidade de proteção à liberdade de expressão no país. De maneira mais específica, eles escreveram o seguinte: os comentários do X ao USTR argumentam que os tribunais brasileiros estão contornando o Tratado de Assistência Jurídica Mútua, o MLAT, entre Estados Unidos e Brasil, obrigando subsidiárias locais a entregar dados e comunicações, inclusive de usuários norte-americanos, sem recorrer aos canais diplomáticos e mesmo quando isso contraria a lei dos Estados Unidos. Em 2023, o Supremo Tribunal Federal do Brasil confirmou essa prática ignorando normas internacionais e criando conflito com as leis norte-americanas. Em junho de 25, o STF declarou parcialmente inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet, permitindo que as plataformas de mídia social sejam responsabilizadas por conteúdo de usuários sem revisão judicial. Isso aumenta os custos de conformidade, incentiva a censura excessiva e põe em risco a liberdade de expressão, inclusive para usuários norte-americanos. Por isso, instamos o USTR a examinar essas barreiras comerciais. O Superior Tribunal de Justiça do Brasil tem afirmado jurisdição global, determinando que as plataformas como o X removam conteúdos no mundo inteiro, mesmo quando lícitos em outros países, como nos Estados Unidos. O tribunal classificou isso como uma consequência natural da internet, desconsiderando o direito internacional. Isso estabelece um precedente perigoso, e o X destacou esse risco em seus comentários ao USTR. Desde 2020, o STF e o Tribunal Superior Eleitoral, ambos sob a condução do ministro Alexandre de Moraes, têm emitido ordens secretas ao X para remover usuários, incluindo políticos, jornalistas e até cidadãos norte-americanos. Muitas vezes essas ordens implicam suspensões completas de contas sem aviso ou possibilidade de recurso. As apelações do X foram rejeitadas e o descumprimento resultou em proibições nacionais, bloqueio de contas e até apreensão de 2 milhões da Starlink, pertencente à SpaceX, apesar de não haver base legal ou conexão. O efeito cumulativo tem sido um acentuado agravamento do clima regulatório e judicial para serviços digitais no Brasil, enfraquecendo tanto o Estado de Direito quanto a estabilidade necessária para o comércio e o investimento transfronteiriço no setor de tecnologia. Estou lendo do X. O que eles estão dizendo, com todas as letras, é que contribuíram com a investigação dos Estados Unidos contra o Brasil e citaram as ilegalidades cometidas pelo STF. E não foi só o X. Não foi só o X, não foi só o Elon Musk, o malvado Elon Musk. A Associação da Indústria de Computadores e Comunicação, a CCIA, uma associação que representa umas empresas aí de fundo de quintal, né? Tipo Meta, Google, Amazon, Apple, Intel, enviou no início dessa semana uma manifestação endossando a investigação pela seção 301 contra o Brasil. Segundo o documento, o Brasil implementou ou propôs medidas regulatórias que prejudicam as exportações e operações de serviços digitais dos Estados Unidos no mercado brasileiro. Além disso, eles citam regimes tributários discriminatórios, regras de responsabilidade de terceiros para conteúdo na internet, o Marco Civil, e que as decisões de autoridades brasileiras, abre aspas, muitas vezes resultam em protecionismo disfarçado, restringindo o acesso ao mercado e dificultando a competição justa das empresas dos Estados Unidos no setor digital brasileiro.
De novo, quem está falando é a CCIA, uma gigante americana que representa as maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Esses caras estão entregando ao órgão responsável pela investigação contra o Brasil um documento citando uma porrada de práticas comerciais injustas que prejudicam as empresas americanas. Então, assim, não precisa ser nenhum gênio para entender que essa investigação não está indo nada bem para o Brasil. Quando eu falo sobre o nosso processo de venezuelização, é porque eu conheço as consequências que uma investigação pela seção 301 pode ocasionar. Vejam, só pensem, que caso o resultado da investigação seja que o Brasil, de fato, adotou práticas comerciais desleais contra os Estados Unidos, e adotou, algumas medidas podem ser tomadas, por exemplo, tarifas punitivas adicionais sobre os produtos do país infrator, ou seja, mais tarifa, restrição quantitativa ou proibição de importação de certos produtos do país-alvo, que são cotas, banimentos, embargos, suspensão de concessões ou benefícios comerciais anteriormente concedidos, tipo retirar o acesso a programas preferenciais, como o Sistema Geral de Preferência, o SGP, que dá isenção ou redução de tarifas para produtos de países em desenvolvimento, inclusive Brasil. Medidas no âmbito de serviço ou investimentos, como se revoga privilégio de empresas brasileiras operando no mercado americano, restringe compras governamentais do Brasil e etc, etc. Isso tudo é paralelo à sanção Magnitsky, não tem nada a ver. Não é uma sanção ou outra. Você soma todas essas possíveis. Então a gente está falando aqui de tarifa em cima de commodities. Atenção, agro! Proibição de empresa americana de comprar determinados produtos exportados pelo Brasil. Revogação de benefícios de empresas brasileiras. Proibição de compra de, por exemplo, atenção milicada, de equipamento militar americano. E por aí vai. E vendo tudo isso acontecendo, o que me faz o presidente da Câmara dos Deputados? Me aprova uma urgência de projeto de lei sobre regulamentação de rede social. Por isso que eu repito, se o objetivo é venezuelização do Brasil, parabéns.